Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento e o tema desta mensagem: se mentirosos não se salvam, então os pregadores religiosos estão fritos. Porque mentem. É isso mesmo. Se mentirosos não se salvam, então os pregadores religiosos estão fritos. Porque só mentem. Vou te mostrar algumas passagens aqui. Não, eu não estou falando mentira de jogo, dessas coisas, não. Mentira da Bíblia, coisa séria, coisa séria. Eles usam isso aqui, essa maravilha, essa benção aqui, para enganar as pessoas, para tomar o dinheiro das pessoas, para manter as pessoas escravas. Eu vou te provar aqui nesse vídeo, se você tiver peito, se você for um religioso e se você tiver coragem de assistir esse vídeo até o final, você vai entender o porquê que você frequenta, na verdade, não é uma igreja, não. Você frequenta uma arapuca. Você frequenta uma armadilha. Você frequenta um calabouço. Você frequenta um presídio de segurança máxima, chamada religião, chamada igreja, e você não sabe. Eles são mentirosos. Veja. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Veja que... Peguei esse versículo aqui, ele solto, porque o que eu quero está aqui. Deixa eu passar um negócio ali para trás ali que tá errado. Deixa eu ver aqui. Aí, não sei por que isso aqui tá coisado. Ah, tá. É por causa disso aqui. Pronto. Tava desconfigurado ali o OBS. Vamos ler aqui. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, no texto da NVI. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Essa metáfora aqui, esse enigma, na natureza carnal, ninguém se salva. A natureza carnal do ser humano, o fim dela é o inferno. Inferno significa sepultura, cemitério, local dos mortos. Inferno nunca foi local de chamas, de fogo. Não. Isso é invenção de Constantino, dos pais da igreja, para amedrontar as pessoas, para tirar a liberdade das pessoas, então fala isso. Então aqui está falando que o lugar desses é a segunda morte, né? E é no lago de fogo que arde com enxofre. Isso daqui foi uma referência, era uma referência a um lixão, a um aterro sanitário que existia na parte externa de Jerusalém, chamado Hades, Geena, filhos de Inon Geena, agora me deu desse branco, mas era esse aterro sanitário que tinha na parte externa. E você sabe que o lixão, ele depois que ele pega fogo, ele nunca se apaga, porque as substâncias que tem ali no meio do lixo provocam enxofre. É a mesma coisa. Quando houve lá um incêndio que consumiu 3/4 da cidade de Jerusalém, inclusive o templo foi queimado até os alicerces, as pessoas que foram queimadas ali exalaram enxofre. Um corpo humano, quando ele é queimado, um animal, um cachorro, um gato, uma preá, quando é queimada, ela exala enxofre. Então isso aqui era uma referência ao Geena, ao aterro sanitário que tinha na parte externa. Que lá no passado, na época dos reis, eles usavam ali para praticar o sacrifício de crianças a um deus, Moloque, que eles acreditavam ser um deus. Deus com D minúsculo, Deus fictício. Então, aqui diz que os mentirosos não... O lugar dele será o lago de fogo. Então, religioso, já que você acredita no inferno como lago de fogo, o seu pastor, o seu padre, o seu pregador aí, qualquer um que está em cima do altar é local de sacrifício. Então, um local que tem um altar, na verdade, é lei, e o fim da lei foi Cristo. Então, qualquer pessoa que está em cima de um altar, atrás de um púlpito, ele é um mentiroso, contumaz. Ele é um mentiroso contumaz. Essa palavra está em pauta agora, né? Veja. Então, se eu pegar aqui esse simples versículo aqui de Mateus 24, 34, Jesus disse assim: eu asseguro a vocês que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que todas essas coisas? Tudo.
pregar o evangelho. Leia para cima que você vai ver. O templo ia cair, seria o fim dos tempos, aconteceria tudo naquela geração. Então, quando eu falo que Jesus ainda vai voltar, eu estou sendo um mentiroso. Eu estou falando, anunciando algo que já aconteceu naquela geração. Por quê? Porque Jesus falou que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Depois você pega ali a Bíblia, deixa essa preguiça sua religiosa de lado, porque você gosta de ler o que o seu tomador de dinheiro, ele prega. Deixa o que o seu tomador de dinheiro prega de lado e leia você esse capítulo 24 aqui inteiro. E do versículo 1 até o versículo 33 aqui, você vai chegar no 34. Então você vai entender que todas essas coisas que estavam para cima aqui, Jesus falou que iria acontecer naquela geração. A geração findou no ano 70. Claro que o seu pastor, o seu pregador, ele fica aí, não, a geração, ela é geração, porque a geração é sempre geração e nunca se acaba a geração. É uma ignorância, uma cegueira tão desgraçada que dá até nojo. Então, tanto que ele fala assim, ó, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, o final de tudo seria naquela geração. A terra iria continuar o seu ciclo normal. Sua rotação e sua translação ia continuar normal. E continua até os dias de hoje. Então não passaria o que aconteceria. Então quando eles ficam por aí, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, é uma tremenda mentira, é um tremendo engano para te escravizar, tomar seu dinheiro. Segunda coisa, eles dizem que Malaquias 3, do 8 ao 10, quem faz isso aqui, quem não tira 10% das suas vendas, do seu salário, do seu vale, do seu 13º, do seu PIS, do seu PASEP, é que está roubando a Deus, não é isso? Porque está escrito, Malaquias 3, do 8 ao 10. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Gente, quantas vezes eu vi os pregadores lá do Morcegão, em cima daquele altar, local de sacrifício, estampando esse versículo e chamando as pessoas de ladrões. Vocês são ladrões. Vocês que estão aí omitindo, vocês que estão escondendo 10%, vocês são ladrões. Quantas vezes eu ouvi isso? E quantas milhares de pessoas, milhões de pessoas já abandonaram a religião, graças a Deus, por serem chamados de ladrões. Em cima desse versículo aqui, gente. Olha que judiação, olha que coisa terrível que esses desgraçados pregadores fazem com as pessoas. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. As pessoas não entendem. Pega uma pessoa analfabeta que não sabe, não tem leitura. Pega uma pessoa semi-analfabeta. As pessoas não entendem isso daqui, meu amado, minha amada irmã. Não entendem, não sabem ler. Aí eles estão lá quietinho, lá com a bibliazinha. Seu salário mínimo, às vezes é uma ajuda de custo de 600, 800 que recebe, deixa de comprar alguma coisinha para ela, para tirar 10% daquela miséria que ela recebe, porque senão ela estará roubando a Deus, porque o desgraçado do pregador mentiroso fica falando isso para ela. Por isso que eu não tenho paciência com o pregador religioso. Esses caras não valem nada. Eles não valem aquilo que o gato enterra. O que o gato enterra é mais precioso do que a palavra desses pregadores. Porque o que o gato enterra serve de adubo. Se você souber colocar ali, fazer um negócio direito, serve de adubo. E o que esses caras fazem só é para escravizar as pessoas, só para roubar as pessoas. Se você é um pregador religioso, você é um ladrão. Você é um mercenário, você é um estelionatário. Pode me colocar na frente do juiz que eu vou mostrar nos escritos bíblicos que você é um ladrão. Seu pregador, seu maldito mentiroso, seu estelionatário, seu rato, seu corrupto. Você tem que ser preso. Você que fica chamando as pessoas de ladrões dentro desses currais que você chama de igreja, você, pregador, você tem que ser preso. Você não vale nada. No espírito nós somos irmãos, mas na sua carne, a sua carne está ativada para o que não presta. Você é um ladrão, um miserável, um desgraçado. Eu tenho vontade de pegar no seu pescoço. Eu torço o pescoço do frango, sua peste. Seu ladrão. Seu maldito. Fica chamando as pessoas, os analfabetos, semi-analfabetos, de ladrões. Porque os coitadinhos não sabem ler, não sabem interpretar uma Bíblia, um texto. Seus miseráveis.
Eu tô falando com raiva mesmo, não tô falando com falsidade, tô com vontade de pegar no pescoço. Se fosse na época que eu estivesse na polícia, eu pegasse um desses daí hoje com esse conhecimento, eu dava tanta borrachada no lombo, tanta cacetada no lombo, sem dó. Sem dó. Suas pestes, seus cães ladrões, mentirosos. As pessoas deixam de comprar um presentinho para um neto, para um filho, chega, corta meu coração isso daí. Gente, eu não valho nada. Mas eu não suporto injustiça, gente. Eu não suporto injustiça. Eu desde pequeno, eu nunca gostei de ficar perto de pessoas orgulhosas. Eu não suporto essas coisas. Está em mim. Está em mim. Eu não suporto essa raça de ladrões. Senhorinha, senhorzinho, você que tem uma pessoa dessa situação na sua casa, hoje você conhecendo as escrituras, fala a verdade, você não tem vontade de ir lá e comer o pregador da sua avó, da sua mãe, que não tem leitura? Não tem vontade de ir lá e comer ele no tapa, no soco, no cacetete? Fala a verdade, você não tem vontade de fazer isso? Eu tenho. Eu tô falando claramente pra você, eu tenho vontade de fazer isso. Graças a Deus que em casa aqui ninguém mais frequenta essas porcarias. Ninguém frequenta. Minha mãe tem 70 e poucos anos. Ela é firmona, ela é fortona. Mas se eu soubesse que ela tivesse ainda no envelope, eu ia lá. Eu ia comer o cara no soco. No soco. Não tô nem aí. Nossa, como você é bruto, sou bruto mesmo. A carne aqui tá ativada agora. Agora a carne tá ativada. Ó. Esses ladrões. Esses malditos que usam isso aqui. Vou ler para você. Use isso aqui para chamar a senhorinha que trabalhou a vida toda. O senhorzinho que até hoje tem calo na mão. Até hoje o senhorzinho ganha um salário mínimo, às vezes nem isso. Cata latinha, junta papelão para fazer um dinheirinho e chega nessas cavernas, nesses cães, nesses mercenários. E eles tomam o que a pessoa tem, usando de mentira. Então quem usa isso aqui dentro de uma chamada igreja está nessa situação. Os mentirosos não se salvam. Então os pregadores religiosos estão fritos, porque só mentem. Então o tema é para esse. Então esse versículo aqui de Apocalipse 21:8 é para ele. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os de idólatras e todos os mentirosos. Vocês, então, se isso aqui estivesse valendo ainda, vocês, porque o mesmo lugar que vai um mentiroso, vai o meu também, vai o da senhorzinha, da senhorzinha, o corpo carnal vai pro mesmo porcaria, vai pro mesmo buraco. Tanto faz. Isso aqui era uma figura, era uma metáfora que João estava falando no Espírito. Então aqui, ó, Malaquias, quem usa isso aqui? Eu vou ler o resto, que mostra que quem usa isso aqui para tomar dinheiro é ladrão, tá? Eu vou mostrar. Malaquias 3, do 8 ao 10. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda pergunto como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda, a nação toda, a nação toda está me roubando. Não era individualizando o ser humano, não era falando... Que nação era essa, gente? Tá vendo? O entendimento está nas entrelinhas. Você já prestou atenção nisso? Vocês estão me roubando, vocês estão debaixo de grande maldição, porque vocês estão me roubando. A nação toda está me roubando. Que nação era essa? Eu vou te mostrar a nação de Israel, gente. 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Existe templo terreno de Deus ainda? O templo terreno de Deus não foi derrubado no ano 70 lá em Jerusalém? Apocalipse 21:3, não foi estabelecido o templo espiritual? Tragam o dízimo todo ao... O dízimo era dinheiro ou era alimento? Para que haja alimento em minha casa. Sabe, eu leio tão pouco isso aqui que eu nem lembrava que está aqui, ó. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento. Então, se fosse dinheiro, para que haja dinheiro, prata, ouro, em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então aqui nós temos uma riqueza, uma preciosidade que é aqui, ó. Então quem estava roubando era uma nação.
Era uma nação, não era uma pessoa. Não era a tiazinha que ganha o salário mínimo. Não é o senhorzinho analfabeto que ganha metade de um salário mínimo, ainda tem que trabalhar com 80, 90 anos de idade para fazer um dinheirinho. Não. Era uma nação. E a nação que era? Vamos lá então. Vamos aqui, ó, Malaquias 3, 8 ao 10. Vamos em Malaquias capítulo 1, versículo 1. Uma advertência, 2 pontos. A palavra do Senhor contra que nação? Israel, por meio de Malaquias. Uma advertência, 2 pontos. Atenção. A palavra do Senhor contra a nação de Israel. A nação de Israel é que estava roubando. Por meio de Malaquias. E outra, para colocar uma pedra sobre esses mentirosos, no capítulo 2, versículo 1. E agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes. Então essa advertência, quem estava roubando Deus nos dízimos, que eram alimentos, e nas ofertas, que eram ouro, prata, dinheiro, eram os sacerdotes e a nação de Israel. E aqui outra coisa que fluiu fresquinho. Aqui, ó, Malaquias, ó. Veja, olha que interessante. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? Olha aqui a diferença de dinheiro para alimento. Dinheiro para alimento. Nos dízimos e nas ofertas. Se dízimo fosse a mesma coisa de ofertas, vocês me perguntam, vocês estão me roubando os dízimos. Pronto. Dízimos compreendia alimento e oferta. Não. Tem diferença. Dízimo foi dado aos levitas, Números 18, Deuteronômio 14, Deuteronômio 20. Tudo fala que dízimo é o que a terra produzisse, ou seja, alimento, e oferta, sim, contribuições, oferendas em ouro, prata, dinheiro. Bens duráveis. É isso que fala, sei lá, dinheiro. Seria dinheiro. Então tem diferença. Então, olha aqui, outra mentira. Então, quem é que estava roubando aqui era a nação de Israel. Outra mentira. Apresentar a criança. Quando seus filhos nascerem, ao 8º dia vocês tragam para o pastor colocar óleo na cabeça, para o padre jogar água, essas coisas aradas, mentiraiadas. Veja, Lucas 2, 22 ao 24. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Você vê que é outro erro. Nasce até menininha, eles levam. Sexo feminino, aí chega lá o cão guloso, ladrão, mercenário, safado, sem vergonha, levanta, eu consagro ao Senhor uma menina, sendo que pela lei de Moisés era para consagrar menino. Porém, aqui está a grande mentira. Olha aqui, Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Então, quem é que era apresentado conforme a lei? Os judeus. O povo de Israel. Deles é que quando nascia um menino, sexo masculino, é que era apresentado. Não era menina e não era dos estrangeiros, dos gentios. Era do povo de Israel. Então, olha aqui a grande mentira. Porque o fim da lei foi Cristo. Só se Cristo não veio ainda, não existiu ainda. Às vezes é isso, né? Às vezes por isso que esses ladrões mentirosos ficam enganando. Batismo nas águas. Eu não vou explicar aqui batismo, porque senão o vídeo vai ficar muito curto. Mas eles falam que a pessoa, para comer pão e beber suco, tem que tomar banho na piscina, porque tem que ser batizado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí taca a pessoa dentro de uma piscina, dentro de bactéria, dentro de sujeira, dentro de não sei do quê, e esquece de Romanos 6,3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Claro. Foram batizados, todos que nasceram depois da cruz foram batizados, foram purificados, foram lavados, foram santificados, justificados, naquele sangue que verteu daquele sacrifício. Aí eles, nas suas mentiras, para escravizar as pessoas, colocam elas dentro de uma piscina, dentro de um rio. E, para finalizar o vídeo, outra grande mentira. Vocês devem buscar a Deus nos templos, porque Deus está nos templos. E eles especificam a denominação deles. Assembleia de Zeus, congregação cristã,
Assembleia de Zeus, eu já falei, a do morcegão, porque é o seguinte, cada um deles, o Deus de cada um é diferente. A religião ela é tão mentirosa que cada denominação, cada sinagoga é um Deus. O do morcegão é o Deus do mais que toma dinheiro, depois vem o do chapelão, que é uma cópia do morcegão, depois vem o do mala cheia, que só ele ganha, só ele tem as malas cheias, ele, o sogro dele, só eles têm as malas cheias, depois vem o do truque, e depois vem o do RR, depois vem do que coloca o dólar na cueca, e assim por diante vai essa desgraçaiada de religião mentirosa por aí. Falando que tem que buscar Deus em tempo. Mas aí nós vamos, nós conhecedores, graças a Deus, dos escritos, nós vamos lá na lei, onde foi dado o mandamento na lei para as 12 tribos frequentar templo, buscar Deus em templo. Alegrei-me, Salmo 122, 1 ao 4, alegrei-me com os que disseram, vamos à casa do Senhor, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Olha que o versículo 4. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Então quem deveria buscar Deus em templo era a nação de Israel. Pronto. Então se os mentirosos não herdassem o reino de Deus, se fosse para um lago de fogo, então quem vai para esse lago de fogo, quem já está sentenciado para ir para esse lago de fogo, ficar queimando lá dia e noite e exalando enxofre, é os pregadores religiosos. Eles são os grandes mentirosos, eles são os maiores. Não tem mentiroso na face da terra, não tem. Não tem. Você pode pegar o maior estelionatário que você ouviu falar. Nossa, o Chico Formiga. Chico Formiga foi o maior estelionatário de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio, de Miami, da Rússia. Não chega aos pés de um que usa isso aqui para falar essas coisas que eu te mostrei agora. Ninguém, não tem um mentiroso na face da terra que se iguala a um pregador religioso. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Tire suas conclusões. Pega isso daí, vai dando pausa, vai consultando se está escrito ou não está, e vai vendo se tem coerência e coloca no comentário. Se você conhecer alguma pessoa mais mentirosa do que um pregador religioso, sabe o que ele é o maior o mentiroso? Porque o estelionatário ele não está usando a Bíblia. O ladrão de banco ele não está usando a Bíblia. A prostituta não está usando a Bíblia para se prostituir. O homossexual não está usando a Bíblia para ter relação com outro do mesmo sexo. A lésbica é a mesma coisa. Agora, o pregador não. O pregador está com a verdade na mão, está com a bússola da verdade na mão, está... Quando você vai lá não vê num fórum, político não, porque político não tem jeito. Político, vamos deixar político de lado, porque você pode pôr 1 milhão de Bíblia, ele coloca a mão e na cueca dinheiro, na casa bilhões, vamos deixar político de lado. Você chega lá num juiz, num fórum, testemunha, bota a mão na Bíblia. Juro somente. Então quer dizer, é o livro da verdade. Então quem está com o livro da verdade, falando essas coisas que eu li para você agora, é o maior mentiroso que existe, porque ele está com o livro da verdade. Já esses outros que estão com as suas carnes ativadas, sua natureza carnal ativada, eles estão praticando obra da carne. É a mesma coisa eu. Agora, uns 15 minutos atrás, falei de vontade de pegar no pescoço desses caras. Minha carne ativada, porque dá vontade de pegar mesmo, dá vontade de pegar mesmo. Por isso que eu não tenho paciência. Eu acho que se eu for discutir com um pregador desse, eu vou chamar ele de ladrão, nós vamos rolar no soco. Vai rolar no soco, não vai ter jeito. Porque ele não vai ter paciência, ele é mentiroso, ele é um demônio desgraçado mentiroso, e eu desse lado aqui, eu vou com a verdade da Bíblia na cara dele. Então a coisa não vai ficar boa. Essa carne é ativada, meu irmão. Quando Yeshua saiu com aquele chicote, dando chicotada naqueles ladrões, vendedores dentro do templo, é o que acontece hoje, ali estava a carne ativada, a natureza carnal. Natureza carnal, não era o amor dele. O amor ele demonstrava quando ele estava reunido com prostituta, com publicanos, com pecadores. Os fariseus não falavam? Como que pode o seu mestre aí, ó, sentado, se alimentando, almoçando, comendo com esses pecadores, com essas prostitutas, com esses beberrões? E, inclusive ele bebia também. Jesus tomava um vinhozinho também, ó, gostava de um gole. Ali era ele colocando, demonstrando o amor dele, o amor de Deus. Mas quando ele pegou aquele chicote que saiu chicoteando tudo que era vendedor dentro do templo, a carne ativada.
Todo mundo tem a carne ativada, só que a nossa carne tem que ser ativada para o bem, para correção. E quem é? Quem que usa a carne ativada de uma pessoa? O próprio Deus ele usa para a correção de outra pessoa. Ele usa a rota para corrigir um ladrão, um bandido. Ele usa um vírus da AIDS para corrigir uma pessoa que está na prática carnal ali. Ele usa um acidente de automóvel para deixar um adúltero que deixa a família em casa e fica biscateando por aí, para ficar entrevado numa cama, dando trabalho pro resto da vida. É assim que usa. Ele usa a natureza carnal da pessoa. Ele não, ele é santo, ele é puro, ele é imaculado, como que pode? Só que ele coloca na mente da pessoa e a pessoa vai lá e faz aquela maldade, e pronto, se lasca. Fica quebrado em cima da cama dando trabalho. Mas pronto, acabou. Pronto, acabou. Acabou aquele... Ele era o galã da quebrada, acaba aquele galanteamento dele tudo em cima da cama lá, vegetando. Nossa, mas esse era fulano, o namorador, o que deixava vocês aqui e saía com os carrões por aí, passando o final de semana em casa de praia, em pousada, gastando com as prostitutas, com as quengas, gastando com as drogas, e hoje ele está aí acamado, está aí vegetando. É assim que é. Nossa, fulano, não sei o que lá, hoje está com AIDS. É. Se é que você me entende, né? E assim é. E a mesma coisa, esses cães ladrões mentirosos em cima do altar, enganando aqueles que não querem dar ouvido à verdade escrita na Bíblia. E acreditam em doutrinas de homens, sendo que o próprio Jesus, nos seus dias, a ninguém chamei de mestre, a ninguém chamei de professor, a ninguém chamei de pai da fé. Vocês são todos irmãos. Mas nós outrora não sabíamos e hoje a gente está mostrando isso para as pessoas pararem também de ficar nessa cegueira, nessas trevas, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você. Mensaginha que era para ser 12, 15 minutos, vai para quase 30, mas até aí tudo bem. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. Falando da palavra de papai até quando ele permitir. E não se esqueça, e não se esqueça, e não se esqueça. A única contribuição que eu peço para você é joinha, compartilhar e se inscrever. Somente isso. O resto, o aplicativo aqui faz. E quem é que manda alguma coisa para nós é ele. Tá bom? É o aplicativo, é o YouTube. Porque nós trabalhamos para ele. E olha, se você tem... Deixa eu falar um negocinho, se você... Porque às vezes a pessoa fala, nossa, esses youtubers, esses caras ganham bem. Claro que ganha bem. Eu não vou falar o nome de pessoas aqui, mas claro, pessoas que têm 5, 10, 50 milhões de inscritos, pessoas que fazem a dancinha praticamente seminua, dá milhões de visualizações. Essas pessoas ganham dinheiro, gente. Agora se você quiser você achar que eu estou ganhando dinheiro aqui no YouTube, só para você ter uma ideia, para cada 1000 visualização real, 1000 visualização, não é porque aparece aí, vamos dizer que você vê aí, nossa, ó, o vídeo dele bateu 1000, então ele ganhou $1,15. Não. Para dar 1000 visualização real, vai ter que bater em torno de umas 1.600, 1.800 visualizações para dar os 1000, para dar $1,15. Então, para cada 1000 visualização, o YouTube está pagando em média $1,15. Então, você pode ver vídeo meu aí é 600, 800, às vezes uns dá 2.200, 1.500, 1.000. Quer dizer, se eu fosse depender disso aqui para viver, olha quando já vai, porque 5 anos que eu venho fazendo vídeo. Mas é desse jeito, meus vídeos eles não dão muito engajamento por causa disso, porque eu sou sincero na frente da câmera, eu sou eu. Quem você está vendo aqui, se você me ver encontrar na rua, você vai ver eu assim. Se eu tiver que ficar nervoso, eu fico. Se eu tiver que falar grosso, eu falo. Não tô nem aí, gente. É só isso que você viu. Eu não tenho interesse de ficar mentindo. Eu passo o escrito de acordo com o que eu entendo, eu passo para você. Então de ser verdadeiro desse jeito, de ser sincero, isso aí não dá engajamento. O que dá engajamento é você florear, é você ficar com falsidade, é você ficar sendo meloso, sabe? Ficar cheio de educaçãozinha, cheio de etiqueta, cheio de fricotezinho. Eu vou ficar com fricotezinho? É ruim, hein? Então não dá. Então, se você pelo menos puder fazer isso, tem um likezinho aí, se você não é inscrito, se inscreva.
E se você achar, claro, que um vídeo desse aqui, você não vai ter peito. Como que você vai mandar um vídeo desse? Eu chamando, falando que se eu fosse você, ia pegar o pregador da sua, que rouba o dinheiro da sua mãe, do seu avô, e ela ia dar uns catiripapo nele, você vai mandar esse vídeo para alguém. Mas se você tiver coragem, manda, compartilha, deixa o pau torar. Vamos ver o que dá. Tá bom? Até a próxima, se assim o pai permitir. Tchau, tchau.